Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Rafael Barbosa, seu professor de ciências aqui do YouTube. Antes de começar essa aula, como é o nosso ritual padrão, não esquece, por favor, desce o player aqui embaixo, clica no botãozinho de se inscrever. Inclusive, se você é meu aluno, viu? Se você é meu aluno também no presencial, ei, que é isso, homem? Vem aqui, deixa o like aí, pelo amor de Deus, homem. Se inscreva aí no canal, às vezes tu não é nem inscrito no negócio. Pega a aula lá, nem. Meu Deus do céu, homem. Aqui, ó. Ei, aqui embaixo, se inscreva aí, beleza? Se inscreveu? Beleza. Ativa o sininho também para receber as videoaulas novas. Se você ativou o sininho, compartilha também. Embaixo assim, tem compartilhar. Compartilha aí, ó. Manda no grupo do Zap Zap e tal. Manda aí, né? Manda aí para o povo poder assistir aqui minhas aulas, né? Para poder, né? O canal crescer e tudo mais. Mas enfim, hoje nós vamos falar aí sobre osmoscopia ou osmometria. É a última propriedade coligativa dessa nossa série. Então, depois da vinheta, vem comigo. Se liga aí, para a gente entender o que é osmoscopia, osmometria e por aí vai, a gente precisa entender o que é osmose, tá? Osmose, pessoal, é um tipo de transporte que também é muito importante dentro das nossas células. Sim, dentro das nossas células ocorre transporte por osmose. A osmose é uma passagem de solvente. Isso a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça. Por quê? Porque existem transportes que tratam da passagem de soluto. Geralmente são os principais. Mas aqui, na osmose, nós temos passagem de solvente. Sim, é o solvente que se move. E ele vai se mover através de uma membrana semipermeável. Por que ela é chamada de semipermeável? Porque ela deixa passar de uma solução apenas o solvente. Se ela deixasse passar os dois, ela não seria semipermeável, ela seria totalmente permeável, tá bom? Então isso vai acontecer do meio menos concentrado, olha só que legal, para o meio mais concentrado. É importante lembrar que quando a gente trata de osmose, o meio menos concentrado, ele é chamado de meio hipotônico, perfeito? Então, hipotonia ou meio hipotônico é um meio pouco concentrado. Isso para osmose, tá? Já no meio mais concentrado, a gente chama esse meio de hipertônico. Tio Rafas, o que seria o meio hipertônico? O meio hipertônico seria um meio mais concentrado onde a quantidade de solvente ela é menor. E qual é o objetivo dessa passagem do solvente do menos para o mais concentrado? O objetivo é tornar o meio isotônico. O que seria um meio isotônico? Seria o meio que tem concentrações idênticas de soluto em ambas as partes, em ambas as barreiras, de um lado da membrana semipermeável e do outro. Dentro das nossas células, essa membrana semipermeável pode ser também a membrana plasmática, mas a membrana dos vasos sanguíneos também é considerada uma membrana semipermeável, porque ela permite também a passagem apenas de algumas substâncias a depender da necessidade, tranquilo? E aí, a gente observa que a pressão, a osmose também, ela ocorre através de uma pressão, tá? Existe uma pressão osmótica. Como é que isso é evidenciado? Imagina que eu tenho aqui esse seguinte esquema. Olha só. A gente tem água pura, perfeito? A gente tem a membrana semipermeável e aqui a gente tem água mais glicose. Então aqui a gente tem o meio hipo, porque a gente só tem água, tá? E aqui a gente tem o meio hiper. Se a gente for observar, a osmose vai acontecer nesse sentido, perfeito? E aqui nós temos um êmbolo. Esse êmbolo nós vamos calcular a pressão osmótica que é exercida. Como é que nós fazemos isso? Tá aí as pressões acontecendo, beleza? As pressões acontecendo. E à medida que você vai calculando a movimentação desse êmbolo, você vai entendendo qual é a pressão em que a água passa do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, a pressão osmótica é a pressão que deve ser exercida sobre uma solução para impedir que essa osmose aconteça. Quando eu igualo a pressão aqui no êmbolo, a pressão que a água passa do estado menos concentrado para o estado mais concentrado, eu consigo calcular minha pressão osmótica. E como é que essa pressão osmótica acontece, tio Rafas? Por que ela é propriedade coligativa? Porque ela depende da concentração molar, olha aí, não é molalidade, tá? Concentração molar. Tio Rafas, quem é concentração molar? Concentração molar é número de mol sobre volume, ou você pode dizer que concentração molar é massa sobre massa molar vezes volume em litros. Perfeito? Aqui a gente tem o R, que é a constante geral dos gases, que é aquele que a gente já conhece, 0,082. Aqui em T nós temos a temperatura
e I é o fator de correção que nós já mencionamos em uma outra aula, tá? Então, nesse caso, nós temos a relevância da osmoscopia. A relevância da osmoscopia está diretamente relacionada à pressão osmótica. Como é pressão, essa equação deriva daquela equação de Clapeyron, que você já deve ter visto lá em gases, né? PV igual a nRT. Exatamente o que acontece aqui. Só que ao invés de eu escrever P, eu escrevo π, porque π é pressão osmótica. Perfeito? Cuidado para não dizer que π é 3,14, viu? Cuidado com isso aí. E aí nós temos o que nós chamamos de osmose reversa. É um processo muito utilizado na purificação de determinadas substâncias, inclusive na fabricação de alguns tipos de águas tratadas. A gente pode utilizar a osmose reversa nesse processo, tá? Então a osmose reversa, como o próprio nome já diz, é quando você exerce uma pressão contrária, na verdade maior que a pressão osmótica, tá? Então a dessalinização da água do mar, por exemplo, acontece por osmose reversa. Então você aplica uma pressão tão grande, a pressão aqui é tão grande que ela evita que a água passe do meio hipo para o meio hiper, e sim de forma contrária, o meio hiper para o meio hipo, com o objetivo, por exemplo, de fazer a limpeza. Se a gente substituir aqui glicose por lixo, por exemplo, a gente vai isolar só a água, porque a membrana é semipermeável só para água, e obviamente tudo que não vai servir para a gente vai ficar do outro lado. Perfeito? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre osmoscopia ou osmose reversa. E peço que, se você gostou dessa aula, vai aqui embaixo, clica no botãozinho de se inscrever, clica no like, manda esse vídeo para outras pessoas, vai lá, me marca também, que eu reposto todo mundo lá no Instagram. Não esquece de me seguir também nas redes sociais se você não me segue, tá certo? Confere os links aqui na descrição desse vídeo. Por hoje é isso. Um beijo, um queijo e até a próxima aula.